E Renan Lodge entrou na justiça contra o Al Hilal. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a situação do lateral e se ele pode pintar como reforço de clubes no Brasil. Bora falar também sobre Gerson, que há de verdade na especulação de que ele tenta voltar ao Flamengo. Preciso te atualizar ainda sobre o Palmeiras com uma noite de gala, vitória por 4-1 contra o Internacional, para completar. Tudo sobre o Corinthians cada vez mais distante da zona do rebaixamento, graças a outra vitória na condição de visitante sem tomar gol. Falo também sobre o São Paulo, com uma compra definida e uma venda encaminhada. Tem novidades também sobre o Cruzeiro, as últimas do estádio do Vasco com reforma, tem bastidores, mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo, não sem antes contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, casa que é parceira de São Paulo, Fluminense, entre outros. E eu tenho dado várias dicas legais para vocês por aqui, quase todas batendo. A sugestão para esse domingo depende das vitórias do Barcelona contra o Valência, Campeonato Espanhol, do PSG contra o Lens, Campeonato Francês, além da vitória do Al Nassr contra o Al Khorroud, no Campeonato Saudita. Odd de R$ 2,08, ficou bem bacana. Para você participar é super simples, estou deixando o link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai clicar em um deles, vai fazer seu cadastro e automaticamente esse bilhete já aparece, facilitando demais a sua vida. Domingo também de jogos importantes no Campeonato Brasileiro, campeonatos internacionais, não faltam boas oportunidades. Só para completar, é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, jogar sempre com responsabilidade. Vem ser super você também! Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o STJD, que concedeu efeito suspensivo a Bruno Henrique. Isso significa que o atacante está liberado para jogar, mesmo com aquela suspensão de 12 partidas, enquanto não houver o julgamento em segunda instância. Bora falar também sobre o William Arão, que enfim pagou cerca de 6 milhões de reais à Associação do Botafogo. Tudo porque em 2015, quando ele deixou o Botafogo para jogar no Flamengo, ele acabou ignorando uma renovação automática do contrato depois de um pagamento de 400 mil reais. Quero contar também que Kevin, ex-jogador do Palmeiras, estreou com o pé direito com a camisa do Fulham. Ele foi contratado por 40 milhões de euros junto ao Shakhtar e entrou nos 14 minutos finais do jogo do Fulham, que venceu por 1-0 o Leeds, graças a várias jogadas do Kevin pelo lado esquerdo, mesmo com tão pouco tempo dentro de campo. Hora de falar sobre Caio Jorge. O atacante do Cruzeiro vive fase espetacular. Você duvida? Então quero te contar logo de cara que ele já é o 19º maior artilheiro da história do Cruzeiro nesse século, tendo jogado apenas a temporada de 2025 com a camisa da Raposa. São 27 gols marcados, já estou contando os 2 anotados contra o Atlético no meio de semana, que garantiram vaga e classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Importante registrar ainda que não há ninguém acima dele que segue jogando no Cruzeiro. Então a tendência é que o Caio Jorge, especialmente se não for vendido, que ele suba cada vez mais nesse ranking. E tem mais. Com 18 gols no novo Mineirão, dá para dizer também que o Caio Jorge já é o 5º maior artilheiro do estádio nesse formato. São 18 gols contra 22 de Ricardo Goulart, 27 de William, 28 do Thiago Neves e 30 de Arrascaeta. Para completar, registrar que Caio Jorge é, nesse momento, artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro da Copa do Brasil, e não há precedentes desse caminho de alguém que tenha sido na mesma temporada artilheiro das 2 principais competições do futebol brasileiro, tudo isso com apenas 23 anos de idade e enorme futuro pela frente, jogador de seleção brasileira. Bora falar agora sobre o Grenal da crise. Grêmio e Internacional perderam nesse sábado e se enfrentam na próxima rodada do Campeonato Nacional com muitos problemas. E dá para cravar com iminente chance de demissão de técnico. O Grêmio perdeu por 1-0 para o Mirassol dentro de casa, diante de 45 mil pessoas que haviam ido ao estádio para assistir a estreia de Arthur. Já o Internacional tomou 4-1 do Palmeiras. O Inter chegou a estar perdendo por 4-0 no primeiro tempo. Depois do jogo, um dos dirigentes colorados assegurou que Roger Machado não será demitido.
e que a cobrança vai ser maior em cima de atletas. No Grêmio não houve nenhuma posição sobre o futuro de Mano Menezes, mas a tendência é que ele fique até o clássico marcado para a próxima rodada. Hoje o Inter é o 11º colocado com 27 pontos, o Grêmio aparece apenas em 13º com 25. Para piorar de vez a situação do tricolor gaúcho, Bright White teve ruptura no ligamento do tendão de Aquiles e só volta a jogar em 2026. Hora de falar sobre o Vasco com boa notícia. A obra em relação ao estádio de São Januário tem tudo para acontecer. Diretoria Cruz Maltina e Wilson Borges já estão trocando minutas do contrato, que está sendo confeccionado e deve ser finalizado nessa segunda-feira. Ele trata sobre a venda do potencial construtivo de São Januário num valor de 500 milhões de reais. Toda essa grana precisa ser reutilizada na reforma do estádio. Prazo para fechamento desse acordo se encerra nessa segunda, mas o Wilson já deixou bem claro que tem a intenção de sacramentar o acordo. O Vasco tinha uma outra negociação que acabou não dando certo, a partir daí se abriu para outras duas tratativas, uma delas com o Wilson, e a coisa está bastante encaminhada. Importante registrar também que o Vasco já tem um projeto para a reforma de São Januário pronta e planeja iniciar as obras assim que o Campeonato Brasileiro terminar. O Wilson gerencia um fundo chamado Opportunity, que lançou um complexo de condomínios no terreno de 93 mil metros quadrados, onde funcionou por décadas um supermercado. Com esses 500 milhões de reais, o Vasco tem todo o caminho traçado, estabelecido, para conseguir uma renovação, revitalização e para tornar São Januário ainda mais interessante. Hora de falar sobre uma compra no São Paulo, mas para 2026. O tricolor já sabe que terá a obrigação de ficar em definitivo com Enzo Dias, lateral esquerdo argentino que veio por empréstimo do River Plate. É que o jogador já alcançou 41 partidas e o contrato de empréstimo previa a obrigação de compra por 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 800 mil reais se ele ficasse ou disputasse 50% dos jogos. Para efeito de contabilidade, cada jogo era contabilizado a partir do momento em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Vale a lembrança de que o São Paulo já tem 10% do lateral e vai passar a ter 50% dos direitos econômicos. A tendência é que essa venda seja casada, isso porque Galopo, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao River Plate, ainda não bateu a meta de jogos, mas tem sido super utilizado por Marcelo Gajardo. 24 partidas, 6 gols e uma assistência, inclusive na última rodada, vitória por 2-1 contra o Estudiantes, o Galopo foi titular e marcou um dos gols. Negociação do Galopo mais cara do que a do Enzo Dias, o que vai assegurar lucro para o São Paulo. Ficou combinado entre São Paulo e River que se o Galopo ficar em definitivo vai custar 3 milhões e 600 mil dólares. Estamos falando de uma sobra de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, São Paulo cede em definitivo o Galopo, fica com Enzo Dias e ainda embolsa mais algo próximo a 2 milhões de dólares. 1 milhão e 600 mil, a gente está falando de algo na casa dos 8 milhões de reais. Só para justificar e explicar de vez. O Galopo ainda não bateu a meta, mas tudo se encaminha para isso. Jogador que inclusive deve ser peça importante para os confrontos entre River Plate e Palmeiras, marcados para a Libertadores da América nas quartas de final e que começam na próxima quarta-feira. A saideira sobre o tricolor, Ferreira, atacante do São Paulo, está fora do confronto contra o Botafogo, marcado para esse domingo. Ele sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa e passou a ser dúvida também para a partida da próxima semana contra a LDU na Libertadores da América. Quero falar agora sobre a melhor fase de Dorival Júnior com a camisa do Corinthians. O timão do treinador venceu o Fluminense por 1-0, mesmo com vários problemas. Eram 7 desfalques para o jogo no Maracanã. Vitória por 1-0 com um gol de Mateuzinho, embora o árbitro no primeiro momento tenha atribuído o gol ao André Ramalho, que não tocou a cabeça na bola para fazer o gol. Esse resultado faz com que o Timão se distancie cada vez mais da zona do rebaixamento. Hoje, o Corinthians é o 9º colocado com 29 pontos, 7 de vantagem em relação ao Vitória, que abre o Z4. Importante registrar ainda que nos últimos 5 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias e um empate. O único jogo em que ele não venceu foi um empate contra o Palmeiras, numa partida em que deixou ótima impressão para o torcedor alvinegro. Os outros 4 triunfos contra Fluminense, Atlético Paranaense e Vasco, todos fora de casa, além da vitória contra o Atlético Paranaense dentro de casa pela Copa do Brasil. Nesses 4 jogos, o
Corinthians não levou gols contra a Fluminense e nas duas partidas contra o Atlético Paranaense, num claro crescimento do sistema defensivo. Dorival Júnior, que correu enorme risco de demissão algum tempo atrás, havia escapado dessa demissão com a classificação do time para as semifinais da Copa do Brasil. E agora começa a ganhar ainda mais moral e elogios por parte até de torcedores. Para arrematar sobre o Corinthians, registrar que o próximo jogo do Timão é contra o Lanterna Sport na Ilha do Retiro. E uma vitória, além de acabar de vez com qualquer possibilidade de rebaixamento, ainda coloca o Corinthians sonhando com vaga em Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Preciso falar agora sobre a noite de gala do Palmeiras, que enfiou 4-1 no Internacional, primeiro tempo de altíssimo padrão. O Palmeiras chega a estar vencendo por 4-0, o Inter nunca, na história do Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, havia tomado 4 gols num mesmo primeiro tempo. 3 gols de Vitor Roque, que desencantou, além de um gol de Lucas Evangelista. No segundo tempo, já pensando na partida contra o Internacional, o Palmeiras tira o pé, passa a jogar menos e acaba sofrendo gol de Carboneiro. Nada que mudasse uma noite próxima da perfeição, com todo mundo extremamente feliz. Vitor Roque em especial. Primeiro hat-trick dele com a camisa do Palmeiras, são 7 jogos, nos últimos 7 jogos, ele tem 6 gols e 4 assistências, ou seja, 10 participações em gol em apenas 7 partidas. Flaco Lopes não marcou, mas voltou a ser extremamente importante para o Palmeiras. A estreia de Andrés Pereira aconteceu, ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo e foi ovacionado pelo estádio. Queria registrar também o retorno de Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro do ano passado, por conta de 2 cirurgias no joelho, uma delas de patela, das mais graves de todas, e foi bastante bacana entender a emoção e os aplausos dos jogadores do próprio Palmeiras, todo mundo de pé para aplaudir o retorno de Bruno Rodrigues. Só para registrar, completar também que o Palmeiras pulou para a vice-liderança do Campeonato Nacional, 46 pontos conquistados, só um a menos do que o Flamengo. Palmeiras e Flamengo com o mesmo número de jogos. Cruzeiro aparece na terceira colocação com 44 pontos e um jogo a mais do que a dupla. Preciso falar agora sobre Gerson. Fui o primeiro a contar para vocês que o meio atacante, vendido pelo Flamengo ao Zenit, vive fase horrorosa com a camisa do time russo. Tem sido contestado por jogadores, por torcedores, opinião pública, enfim, um verdadeiro caos. Quase que o Gerson se mudou do Zenit para o Al Ittihad. E a nova especulação dá conta de que ele pode virar reforço do Flamengo para 2026, de que o Gerson já estaria procurando dirigentes do Fla na tentativa de um acordo. Posso assegurar para vocês que até esse momento não houve nenhuma discussão sobre o tema. E nem acho que há clima. Gerson saiu pela porta dos fundos no Flamengo, deixando José Boto e também o presidente BAP bastante irritados. O pai do Gerson, o Marcão, que é também seu empresário, virou persona não grata na Gávea. Haveria necessidade de uma enorme reviravolta para que essa costura pudesse acontecer. Zenit e Flamengo também não falam a mesma língua, até porque você vai lembrar que o Gerson se fez valer de uma redução de uma multa na cláusula de contrato. Ele tinha um vínculo com o Flamengo cuja multa rescisória era altíssima. Ele renova com o Flamengo e baixa essa multa para 25 milhões de euros. E é essa grana que o Zenit deposita para ficar com o jogador. Então, não há clima do Gerson para com o Flamengo, do Zenit para com o Flamengo. A situação é bem delicada. E a tendência é que se o Gerson não conseguir decolar, mesmo com a camisa do time russo, que ele pense em outros mercados, talvez Arábia Saudita, talvez voltar ao Brasil para jogar num rival como Botafogo ou Palmeiras. Imaginar esse retorno ao Flamengo hoje parece algo extremamente difícil, até porque os 3 reforços contratados pelo Fla para o setor do Gerson têm dado conta do recado, especialmente Saúl e Jorginho, que são titulares absolutos. O Carrascal ainda busca uma melhor condição física e também de adaptação. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo: Gerson seria bem-vindo? Você gostaria do retorno dele? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Renan Lodge. A grande bomba do sábado aconteceu à noite. Renan Lodge e seu empresário Pablo Miranda já estão no Brasil. Eles decidiram rescindir o contrato com o Al Hilal, time da Arábia Saudita, que na sexta-feira mandou a lista de inscritos para a Federação Saudita sobre o campeonato local e excluiu o Renan Lodge dessa relação. Renan notificou o Al Hilal de que está entrando com um processo na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, exigindo a rescisão do contrato de forma antecipada. Tudo porque o atleta foi impedido de atuar na liga local. Há uma série de casos parecidos e jurisprudências. Inclusive tive acesso a uma condenação contra o Adana da Demirspor, da Turquia.
por conta de situação parecida. Um atleta estrangeiro foi contratado, acabou não sendo inscrito por conta da limitação de estrangeiros e isso acabou garantindo a ele o direito de rescindir o contrato. Desde 2013, é uma série de decisões da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte tratando sobre o desregistro de jogador por causa da cota de estrangeiros na liga. Através das suas redes sociais, o Renan Lodge disse o seguinte, abre aspas, busquei assessoria jurídica e fui informado de que não posso ser privado de exercer a minha profissão. Tomei a decisão de buscar meus direitos, espero ansiosamente que os órgãos responsáveis julguem meu caso o mais rápido possível para que eu possa voltar a fazer aquilo que eu amo, sem nenhuma restrição. O Lodge, antes de optar por essa rescisão ou esse caminho litigioso, ele havia calculado que jogaria no máximo 11 partidas na atual temporada. Isso se o Al Hilal fosse até a final da Champions League Asiática, o único torneio que ele poderia disputar, e se o técnico Simone Inzaghi usasse o Lodge para a lateral esquerda nesse campeonato, que talvez não seja muita lógica, até porque o Lodge estaria sem ritmo, concorrendo, por exemplo, contra o Theo Hernandes, recentemente contratado. Diante desse cenário, o Lodge entrou na justiça e agora aguarda por uma posição. Queria contar só mais alguns bastidores. Ao longo dessa semana, diante da possibilidade de o Lodge deixar a Arábia Saudita, o time saudita cogitou a possibilidade de cancelar o visto do atleta, mas desistiu até porque entendeu que se o fizesse, daria a chance de vitória nos tribunais enorme para o atleta. Sobre a chance de Renan Lodge jogar no Brasil, isso vai ser discutido num segundo momento. É natural que o empresário dele, o Pablo Miranda, já tenha sido procurado por times daqui, mas o Lodge quer entender primeiro quais serão as posições de FIFA e Corte Arbitral do Esporte para escolher seu futuro. Al Hilal, que tem 3 laterais esquerdos, todos contratados por um caminhão de dinheiro. Renan Lodge foi o primeiro, 22 milhões de euros, o segundo Muteb, que custou 28 milhões de euros, e o Theo Hernandes custou mais 25 milhões de euros. Estou muito curioso para saber como Marcos Leonardo e Caio César vão se comportar em relação ao fato de também terem ficado fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentar e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.